meu nome oficial é Nilton Teotônio Lopes, mas me conhece por Neném, tá? Eu gosto. Neném é conhecido por todo mundo na região, ou no município, todo mundo me conhece por Neném. Então Neném Lupim, que eles conhecem. Mas aqui a comunidade é Praia Danta, no município de Araponga. Eu sou nascido nessa comunidade, que tanto amo, sabe? Aqui, minha avó já morava aqui, minha mãe, então, e eu estou aqui, 74 anos de idade. Criei minha família toda aqui, nesta comunidade aqui. Toda a vida vivi aqui, vivemos da terra, sou agricultor, toda a vida meus pais eram agricultores, toda a vida vivemos da terra. Quer dizer, criei minhas famílias, 9 filhos, tudo criado aqui nessa comunidade, né? Ninguém nasceu em hospital, nasceu tudo em casa, tudo na... Então, todo mundo foi criado nessa terra aqui. Minha raça é descendente dos índios puris, que já existia nessa terra aqui, que não sei há quantos anos, né? Que já encontraram, quando vieram os europeus que chegaram aqui, né? E ocupou essas terras aqui, né? Mataram os homens, dominou as mulheres, foi assim que fizeram, né? Eu falo, matou nossos pais e estrupou nossas mães. Assim eu identifico dizendo com essas palavras, sabe? Sou descendente desse povo, mas eu tenho o sangue dos europeus, que é o português, tenho do turco, e do negro também, que é o africano. Então, são uma mistura de raça. Dizer, por exemplo, o município de Araponga, ele tem uma nascente de água, por exemplo, que ele abastece a bacia do Rio Doce. E tem outra parte que vira, abastece a bacia do Paraíba do Sul. Quer dizer, é uma caixa d'água. Essa serra é uma caixa d'água. Quer dizer, nós estamos em cima de um rochedo de pedra, mas as nascentes que tem por cima, se elas acabar, acabou a vida nessa região. Não tem como. A água para nós aqui sem água não tem vida. Acabou a vida, né, em cima da terra. E mesmo a gente está vendo que com todos os nossos cuidados, ainda as águas têm diminuído. Imagina se vier aqui, do exemplo, minerar aqui, o que a gente imagina, acabou. Vai acabar com as nossas águas, vai acabar com a nossa vida. Vai fazer o mesmo massacre que fez no passado. Isso para a gente é doloroso, até de pensar nisso. Tá? Meu nome é Paulo do Amaral Lopes, apelido de Paulinho. Então, eu sou agricultor, né? Sou filho de agricultor, minha mãe índia, meu pai negro. E aprendi muito essas questões de agricultura diferenciada com eles. De conservar, descobrir... Primeira coisa que a agricultura que a gente pratica aqui a gente não sabe quantas safras já tiveram no passado, sabe? E não sabe quantas vai ter para frente. E a gente tem certeza disso. E a mineração é uma safra só, sabe? E essa safra vai beneficiar, não é a gente, vai beneficiar as multinacionais, as grandes empresas, sabe? Então acho que esse impacto é muito grande, sabe? Que a gente não vai deixar ela acontecer. O que eu sei é que infelizmente, ela já é uma realidade, tá? Aqui no município. Tem vários pontos de pesquisa deles, que estão começando as escavação para amostra, sabe? E eu vejo isso com uma grande ameaça para a comunidade. Nem sou eu, mas a comunidade como um todo está sentindo isso como uma grande ameaça, sabe? Não é que a gente é contra a mineração, sabe? Mas no lugar certo. No lugar certo ela pode acontecer, tá? Agora aqui a gente não defende, a gente não quer, a gente vai resistir sim para ele não vir. Até mesmo porque é uma região que grande número de pequenas propriedades, as pessoas sobrevivem das pequenas propriedades e a gente tem certeza que essa mineração ela vai destruir isso tudo que a gente tem aqui, sabe? Então para a gente isso não é interessante. Posterior, né, à chegada da mineradora, a mineradora conseguiu fazer um trabalho de desestabilizar toda a comunidade. Umas 2 famílias, né, 2, 3 famílias, algumas famílias foram embora. E as que ficaram com o relacionamento abalado, né, devido a tanto problema de relacionamento, além de vários outros que a mineradora causou. E as famílias, né, vizinhas à comunidade de São Pedro também, né, consegue perceber que houve esse afastamento das famílias daqui, da comunidade, as demais também se afastaram. Por que criou a divisão? Que o pessoal da mineradora veio cá e fez a cabeça deles, achou que ia dar muito dinheiro. Entendeu? Falei assim, não, eles não estão querendo deixar não, mas nós temos que deixar porque nós vamos ganhar dinheiro, aí dividiu. O trabalho que a mineradora fez, né, mais forte para deixar as famílias
sem conseguir formar um coletivo para o enfrentamento da mineração, ela usou muito a ilusão do dinheiro. Ela chegou, né, e falou para as famílias que a mineração ia trazer para a comunidade, para as pessoas. Ela falou em valores exorbitantes. Eles falaram que ia fazer escola, ia fazer campo de futebol, falou que ia fazer lugar para o pessoal caminhar. Falaram, quando eles chegaram, além, né, de ir nas famílias e falar desse valor exorbitante, nas pouquíssimas reuniões que teve, eles falavam também nesses valores e falaram que ia transformar a comunidade num verdadeiro paraíso, não no que ficou hoje, né, no cenário de guerra. Então, que ia ter pistas de caminhada, que ia colocar escola na comunidade, que ia colocar quadra de futsal, que ia colocar um campinho de futebol, que ia oferecer uma área de lazer para a comunidade. Ela ficou muito diferente, muito... não tem nem como explicar não, entendeu? Era muito bonito, era tudo verdinho. Agora tem uma buracada danada, entendeu? Eu não consigo descrever o que passou na minha cabeça. Eu não consigo. Mas eu só sei que eu resumo em uma palavra: deserto. Quando a gente é criança, né, os nossos pais nos ensinavam que o Papai Noel ia passar e ia deixar um presente. E aí a gente ficava com aquele pensamento que iria mesmo chegar o Papai Noel e colocar algo atrás da porta da gente, né? Não sei se é porque eu não tive uma vida muito bacana, meus pais são de família muito pobre e nós sofremos muito, então o Papai Noel nunca passou, nunca trouxe nada. E eu fico pensando que a questão da CBA é também um conto de Papai Noel. A promessa é muito grande. E quando essa promessa chega até a pessoa, às vezes está passando por um momento de dificuldade, às vezes entra na vida da pessoa no momento de problemas financeiros, né? E aí chega, faz uma oferta e a pessoa acaba se deixando levar. Eu sou José Antônio Silvério, morador da comunidade de Samambaia, hoje conhecido como distrito, né? Samambaia da Paz. Sou um pequeno agricultor familiar e trabalho com o café, com o milho e com o feijão. Na minha casa tem porco, tem galinha, tudo criado com os nossos alimentos, né? E nós estamos aí enfrentando uma dificuldade muito grande, porque está batendo na nossa porta um grande monstro chamado CBA, que está aí querendo destruir a vida nossa e de todos aqueles que moram ao redor do Parque da Serra do Brigadeiro, querendo destruir a nossa casa comum, onde nós temos várias matas nativas, nós temos muitas árvores medicinais, muitas plantas medicinais, e nós estamos aí juntamente com a comunidade, junto com os órgãos competentes, para lutar que esse monstro não venha destruir a nossa paz, o nosso silêncio, e que nós possamos viver aqui criando as nossas famílias, os nossos filhos e preservando também a nossa raiz, que é o nosso povo puri, que foram expulsos já uma vez dessa Serra do Brigadeiro, que era a Serra do Arrepiado, e foram expulsos daqui por alguns que chegaram e fizeram eles desocupar esta área. E hoje nós estamos aí com esse monstro que está chegando também para destruir e, além de destruir, querendo também fazer com que a gente vá embora, né? Que a gente vá para a cidade, que a gente desocupe as nossas terras, e a gente sabendo que quando suga a bauxita do terreno, nós vamos perder a qualidade de vida, a água, vamos perder a terra, a mãe terra, que é a nossa mãe, que nos dá o de comer, o nosso alimento, e nós vamos perder todos esses bens que nós temos aí, que é a natureza, né? Nós temos o dever e o compromisso de estar à frente da luta do meio ambiente, da luta a favor da vida. E tenho esse espírito de liderança porque eu vejo que se a gente não lutar, o dragão vence, né? Então a gente precisa
estar de pé no chão, com a palavra na mão e com Deus no coração, a gente vence esse dragão, né? A gente vence esse dragão. Nós estamos trabalhando ativamente com a Comissão de Enfrentamento à Mineração desde 2004, onde nós fazemos o trabalho de base dentro das comunidades, através das igrejas, das capelas, incentivando a permanência no campo e fazendo com que as pessoas entendam a riqueza que eles têm com a terra e não com a mineração, que é essa riqueza que eles prometem, mas que eles não entregam de verdade. E contar também, né, trazer tecnologias alternativas que façam com que essa família viva com dignidade no campo e não precise desse assédio da mineradora, que traz essa questão de valor financeiro, que traz essa questão de melhoria de vida, e quando na realidade é uma perca de saúde muito grande que acontece. Muitas famílias se mudam para a cidade e aí perde toda essa convivência familiar, brigas familiares, perda do contato com a terra. E nisso a gente vem travando essa luta, né, com as ameaças que a mineradora faz a gente também, nós como pessoas físicas e as nossas famílias. E aqui nesse território também a gente está com esse propósito de conseguir organizar as bases, de conseguir levantar a força mesmo militante, que a resistência aconteça nos territórios. Bom, a gente já enfrenta os quadrantes minerários de várias mineradoras, né, com nomes variados, mas que a gente tem algumas mapeadas que chega sempre na Vale, que é uma das maiores do Brasil. Mas aqui na região é muito predominante a exploração de bauxita, que é pelo Grupo Votorantim, através da Companhia Brasileira de Alumínio, que é a CBA. E agora a gente está super assustado, né, porque descobrimos uma possível mineração de ouro no território de Araponga, em Praia d'Anta. Então é por isso que as comunidades estão tão travadas nessa luta, e muitas das vezes a luta só acontece por conta dos documentos que a gente consegue de quilombos, dos documentos que a gente consegue com a FUNAI, de povos indígenas, através dessas organizações maiores também, né, que tá junto com a gente e entendendo a importância desse povo se manter ali na tradição do território. A maneira recente está conversando com as pessoas, né, que muitas pessoas nem sabiam, nem eu sabia, né, que estava inclusive propriedade minha, integrada no que eles marcaram, né, que estão interessados, conversando com as pessoas para as pessoas saberem, e também indo para conversar com o prefeito, conversar com a Câmara de Vereador, colocando eles a par da situação que o nosso povo está aí, né. Porque, por exemplo, um dos impactos para a gente, por exemplo, mais do distrito que está pouco abaixo ali, se eles minerarem, se der uma chuva, quer dizer, o quê? Se der um quarto da chuva que choveu no Rio Grande do Sul, como acabou com aquele treito lá, arrebenta o distrito, eles entopam o distrito tudo. Porque desde o momento que eles mexem no solo, a terra vai perder todos os seus nutrientes. Então nós não teremos o que comer, nós não teremos o que beber, que é a água, né? Essa promessa deles de fazer, né, chegar ao modernismo na comunidade, para nós isso não é vantagem. Eu acho que a gente tem que viver aqui na zona rural, nas nossas comunidades, com o nosso verde, com a nossa casa. E se chegar a mineradora, nós vamos ter uma estrada muito larga, muita poeira para nós comermos e mais nada. Esse silêncio que hoje a gente escuta aqui, para mim não é um silêncio, é algo ensurdecedor, porque todos nós nascemos aqui com o barulho da água, com o barulho da queda de água. Então, nunca teve esse silêncio aqui. Para resumir para você o seguinte, a questão da agricultura familiar aqui significa vida, sabe? Quando isso aqui era mais latifúndio, tinha muito mais fome, muito mais miséria, muito mais doença, tá? Então a agricultura familiar aqui reconstruiu a nossa comunidade e a nossa região, tá certo? Então eu vejo que isso é uma coisa super importante que a gente não vai abrir mão mesmo. Nosso povo conta história, nosso povo é cantador, nosso povo dança e ginga, a moda do tocador. Nosso povo chora as mágoas quando perde o seu valor. Nosso povo quer justiça, nosso povo é lutador.
Nosso índio brasileiro, primitivo da nação, foram mortos que nem bicho, sem nenhuma explicação. O negro foi arrastado para o fundo do porão, marcado com ferro quente, sinal da escravidão. Nosso povo conta história, nosso povo é cantador, nosso povo dança e ginga, amodado tocador. Nosso povo chora as mágoas quando perde o seu valor. Nosso povo quer justiça, nosso povo é lutador. Aqui fica o nosso apelo do fundo do coração para os nossos governantes, lideranças da nação. Vê se cuida enquanto é tempo da nossa população, antes que tudo se acabe em poeira, cinza e carvão.